Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um e a semana de vocês, amém? Eu terminando a campanha, né? 21 dias de jejum, que foi o Senhor colocou no meu coração, né? De não comer carne, né? Também estou fazendo jejum espiritual da igreja, que é 30 dias até dia 31, parece que para não comer como tomar coisa com açúcar bom também, né? Mas são 2 jejuns e Deus vai dar vitória em nome de Jesus, amém? Eu peço também que você que se inscreva no meu canal, se inscreva, dê o like, comente, compartilhe, é muito importante pro canal. Que o YouTube entende que o canal é importante, né? E ele recomenda, e também para você fazer a obra do Senhor, né? Praticar o ID, né? ID, pregar o evangelho para toda criatura, amém? Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua casa e a sua família, amém? Bom, hoje quarta eu termino a campanha, glória a Deus, já tá reta final, né? Foi um aprendizado, né? Tudo que o Espírito Santo me tocou no meu coração, me ensinando, né? E vigiar, né, gente? Nós temos que orar, e a gente até no momento que nós estamos fazendo a campanha, a gente tem até um levante na nossa vida, porque é importante, sabe o que Deus mostrou? Que nós, às vezes, nós vivemos a palavra, nós vivemos, a palavra de Deus é praticada, então às vezes nós passamos por a situação com experiência para que a palavra seja aplicada em nós, se nós sentimos a palavra, vivemos a palavra, então se comportamos conforme a palavra de Deus. Então é muito importante passar pelo processo, a palavra nos faz andar no processo, né? Porque falar é uma coisa, mas viver é outra. Muitas vezes uns falam, mas não vivem aquilo que falam, né? Agora, quando você vive a realidade que a palavra nos ensina, essa história de Daniel, eu senti na pele. Se você já tiver uma situação dessa, esteja na pele para viver. Então, você tem experiência, falar, eu já vivi essa situação. E Daniel, né, um decreto contra a sua vida, né? Muitas vezes também vivi já armações contra a sua vida. Já passei por isso muitas vezes. E fora outras coisas, né? Já passei coisas seríssimas. Então, não é uma coisa que Deus, ele quando toca uma palavra em você, o Espírito Santo vem falar, é algo que ele quer trazer uma realidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque Deus não esconde nada de Deus. A gente não pode estar passando a mão nas coisas, né? Deus, ele quer mostrar a verdade, porque a palavra de Deus diz que a verdade nos libertará. Então Deus conhece. Nós podemos enganar o homem, mas não enganamos a Deus, porque Deus vê tudo, amém? Glória a Deus. Então a palavra ele nos traz. Porque eu ando, sempre quando eu venho compartilhar uma palavra de Deus aqui, desde que o Senhor me tocou, da situação difícil que eu passei, eu tô quase 4 anos aqui no YouTube, eu não tô procurando seguidores, nem aumentar o meu objetivo não é também estourar esse bambambam, né? Não. Meu objetivo aqui é que você se arrependa, se converta e volte para Jesus e aceite Jesus como seu único Salvador. É só isso que é importante. Não é a quantidade, não é isso. É você aceitar. Agora, se Deus quiser, isso depende também de você, depende de Deus. Se Deus quiser exaltar alguém, ele não precisa de ninguém não para exaltar a pessoa. Ele mesmo coloca você lá em cima. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Não é esse o objetivo, né? A gente tem que entender o que Deus quer. Deus está falando de nós, Deus nos ensina, né? Até também, ninguém consegue nada de um dia para o outro, tudo é uma luta, então é constante, você não pode desistir, você tem que persistir, tem que lutar, né? Porque quando eu disse, se eu desistir daqui, porque, vamos supor, não está tendo uma repercussão, nada, não, se eu desistir daqui, eu estou dizendo de Deus, estou dizendo de você que está perdido, estou dizendo de você que está passando uma situação difícil, né? Então nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Não foi fácil para o discípulo, não foi fácil para Paulo, não, pregar, não foi, não, foram tempos difíceis também que ele enfrentou, situações que eles eram levados à morte o tempo todo, mas Deus dava livramento. Então, se você falar de Deus, não importa se tiver duas pessoas reunidas ali, 3 ali, 1 ou 2 pessoas, Jesus já está presente, o importante é isso. E a palavra de Deus, eles podem uma multidão de pessoas, mas a palavra de Deus, ela é que ele falou, ela é dianteira, ela é centrada, ela vai para uma pessoa, tem um alvo específico. Por isso, quando você vai num culto, eu já fui no culto de libertação, numa outra congregação, uma vez o pastor falou uma revelação, todo mundo levantou a mão e o pastor, não, até aquela pessoa levantou a mão, é para aquela, entendeu? Então Deus tem especificamente, às vezes não é para você não crê, não aceita, mas tem alguém que está precisando da palavra. Então saiba disso, tá? Então isso é muito importante para vocês entenderem. E uma coisa que eu já vou
uma orada para abrir, já orei, agora eu vou orar de novo. Hoje eu estava orando, falando pro Senhor, né? E essa palavra foi forte, que a irmã tinha falado para mim que eu tinha que postar ontem 24, né? Jó, capítulo 24, versículo 6 e 7, né? Eu acho que foi isso, né? Versículo 6 e 7, parece que foi isso. Jó, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Jó 6 e 7, perdão. Jó 6 e 7 fala do Elifaz, né? Do amigo do Jó, naquele momento de dor, a história de Jó, todo mundo conhece a história de Jó? Eu vou entrar com essa introdução, que Jó, ele estava sofrendo aquela situação provada por Deus, né? E nesse momento, você sabe que no momento mais difícil da nossa vida, que nós somos provados, é nessa hora que a gente sabe quem é amigo e quem não é. Então é essa hora que a gente vai saber quem é que está do nosso lado e quem não está, amém? Deus nos revela nessa hora, não é dar dinheiro da fartura, não. Isso aí está equivocado. Mas na hora da pobreza, situação difícil, que eu ver quem que vai vir te ajudar, te acolher. Essa é a palavra de Jó. E uma coisa interessante, que ele chegou, o amigo de Jó, naquela situação, Jó estava se justificando as suas queixas para Deus, mas não era uma queixa. Era uma maneira que quando a gente está numa situação difícil, que todos nós passamos, a gente fica questionando Deus, Senhor, por que eu estou passando por essa situação difícil? Porque essa situação é um momento de reflexão. Nós começamos a achar que o ser humano, quando nós estamos numa situação difícil, o silêncio de Deus faz nós, não é se queixar de Deus, é clamar a Deus e questionar. Será que ele começa a questionar, será que eu errei aqui? Eu pequei aqui, eu fiz alguma... Então a gente fica naquela reflexão, e é até natural falar porque nós somos humanos, né? Imagina se o ser humano passasse, sofresse, ficasse dando risada o tempo todo, como se não doesse, que tipo nós temos coração, né? Nós temos que ter sensibilidade espiritual, sensibilidade, dor, aperta ao irmão do lado, alguém vai doer, não vai? Então tem que doer. Então a gente sente essa situação assim, uma situação de dor. Claro que você não vai se desesperar, sair por aí gritando, né, no alto, né? Mas assim, sei que tem muitas pessoas que se desesperam de uma situação, ficam muito desesperadas, tira o sono, tem queda, tem depressão, uns até se matam, tem situações de ver muitos suicídios, né? E outras coisas a mais. Mas assim, ele estava numa situação difícil de dor, e o amigo dele, em vez de ajudar ele ficava falando as coisas para que Jó, em vez de, às vezes tem situações que tem pessoas de vez em ajudar nós, ela fica aí, né, vendo se, tá assim porque fez alguma coisa, né? Então, Jesus já tinha falado, eu não me lembro do versículo, nem porque não era essa, mas Jesus falou por um dia para aqueles jovens, né, os discípulos, quando eles viram aquele cego lá, e perguntou para Jesus, aquele cego ele era assim, de nascença, né? Que ele nasceu aquele cego, se ele era assim porque ele pecou ou a família dele pecou. Jesus falou que nenhuma das duas coisas. É necessário que ele nasça assim para que Deus se manifeste o poder dele agora de Deus na vida dele, né? Aconteceu, Deus curou aquele cego. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu lembro do versículo, mas ele é uma coisa assim que Jesus falou. Então, é necessário que alguma coisa, Jesus falando da conta vem, é o dia ainda, né? Quando é dia, né? Depois que vinha a noite, quer dizer, Deus está falando que é as trevas, né? Então a gente tem que buscar Deus, né? Confiar no Senhor, né? Então aquele jovem foi curado, ele ficou, o cego, Jesus curou aquele cego que não enxergava, né? Depois veio aquele questionamento, que será que aquele jovem era cego de nascença, né? Duvidava do pai, o pai... Então, a gente precisa entender uma coisa, que muitas coisas acontecem segundo a vontade de Deus, e muitas vezes Deus permite alguma coisa, né? E só que nessa história de Jó, fala sobre um amigo que não estava tendo compaixão dele naquele momento difícil, né? Em vez de colher com palavras, ele ficava ainda colocando dúvidas em Jó, ou até na nossa linguagem, querendo explicar o sofrimento. Quantas pessoas, né? Eu já passei por isso, viu, gente? Eu falo isso na pele também, uma situação assim, que eu tava passando uma situação difícil, e as pessoas ficam... É uma religião por aí que fala que a gente tem karma, né? Olha só, tem que tomar cuidado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque Deus prova aquele que mais ama, né? E é nesse momento que a gente pegar muito com Deus, né? Então se está passando uma situação difícil, procure pessoas para te dar conselhos espirituais, tá? Palavras que vai edificar a sua vida no difícil. Porque o crente, que é crente, ele não fala o que eu acho, né? Daquele problema. Ele fala da palavra de Deus para você. Ele vai falar, olha, irmã, confia no Senhor. Não tema, não te assume. Deus está contigo. São palavras que tem que ser essas palavras para a pessoa no difícil dificuldade, né? Então, você vai frieza espiritual das pessoas. Muitas vezes o amigo de Jó tinha uma frieza, porque ele não amava tanto Jó, sabia o que estava passando, foi tão difícil naquele momento,
Em vez de ele parar o amigo, não. Ele tentou, até que no final, quando Deus restitui a vida de Jó, Deus fala para os amigos de Jó, pedir para o servo Jó fazer sacrifício para ele, porque não, Deus ia acabar com os amigos dele. Por causa do quê? Naquele momento, ficavam levantando contra a vida de Jó. Porque só quem sabe que passa pela dor é só quem está nela, né? Então a gente nunca pode julgar ninguém. A gente sabe que cada um tem um processo. Você não sabe a situação de cada um. Então você tem que olhar sempre com olhar de compaixão, né? Estender a mão no momento da necessidade. Porque todo mundo tem necessidade, todo mundo tem dificuldade. Uns tem mais, outros tem menos, depois como Deus coloca, né? Aí vai de cada um, mas nunca julgar, né? Então guarde essa palavra no seu coração, tá? Se vê um amigo, uma pessoa passando uma dificuldade, fale de Deus para ele, procura orientá-lo com um conselho que vai fortalecer a fé dele, né? Por isso que eu tenho a oração fazer, que eu não me distraia com aquilo que não me edifica, que eu não ouça a palavra que vai diminuir a minha fé. Porque às vezes tem palavra que vai te diminuir, vai te enfraquecer. Vai enfraquecer a sua fé para você desistir, entendeu? Não desista, porque aquele que é maior está conosco, amém? É Deus que está conosco, amém? Então Deus não quer que você desista, porque quem confia no Senhor será como os montes, não se abala, amém? Então não fique na paz. Essa é já a introdução da palavra que eu vou te dar hoje, que o Senhor tocou no meu coração já, compartilhando no grupo das mulheres. E uma coisa que a gente precisa sempre buscar Deus. Não importa a situação. O Daniel no texto aqui mostra isso, né? Que a pessoa, ela pode ter um decreto de morte, pode ter situações que levantam contra a pessoa, mas você continua sendo você. Não muda não. Ora, continue orando, continue buscando, confiando na palavra de Deus, porque Deus vem com a vitória. Deus protege os seus, não permite que nada aconteça. Ele manda até os anjos, ordena os anjos para nos guardar, nos proteger. Isso que nós temos que confiar. Então hoje, antes de eu ler o texto daqui da Bíblia de Israel não, para Daniel 6, eu peço, Senhor, o Senhor me tocou hoje à tarde, e eu já estava assim, sentindo no meu coração que as pessoas estavam me tocando. O Senhor me pediu para mim orar. Hoje eu vou apresentar diante de Ti duas pessoas uma que pediu oração e outra não pediu, mas ela já veio pedindo, né? E o Senhor é um Pai que cura, que liberta, que restaura vidas, que transforma, ressuscita morto. O Senhor é um Deus que não falha. E o Senhor é o Deus que faz milagre e prodígios sobre toda a face da terra. Senhor, obrigado pela sua oportunidade de estarmos aqui, todo dia, né? Te adorando, levando a sua palavra, o Senhor nos ensinando através da sua palavra, ser filhos obedientes, fiel a Deus, né? Nos ajuda mais, Senhor, todo dia, porque tire de nós aquilo que não agrada ao Senhor, nos renova, nos transforma, o Espírito Santo de Deus, para que a vontade do Senhor se manifeste na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E, Senhor, eu peço, Senhor, Pai querido, amado, todas as pessoas, Senhor, primeiramente, aqueles que vão ver esse vídeo. Oh, Pai, quantos estão sofrendo situações difíceis, Pai. Assim como Daniel teve um decreto de morte, vocês estão assim desesperados, diante de um problema, né, que não sabe como resolver, que nem o povo de Israel ficaram em Pirarô, né, ali naquele momento, sem uma saída. Acho que não tem, o Senhor é um Deus de livramento. O Senhor é um Deus que tem saída para tudo o Senhor tem. O nosso problema para o Senhor não é nada, Senhor, nada. Uma doença que o Senhor não possa curar, não há enfermidade que o Senhor não possa curar, não há situação que o Senhor não possa resolver, porque o Senhor Deus provedor também. O Senhor Deus, assim, só alimentou aquela viúva em Serepta, aumentou o azeite e a farinha da botija daquela viúva. Pai, o Senhor é um Deus que curou um paralítico, 38, sofria de enfermidade, no tanque de Betesda. Para Deus, nada é impossível para aqueles que creem no Senhor, Pai. Então eu creio em nome de Jesus que se a pessoa tiver fé e crer no Senhor, será curado, será liberto pelo poder do Teu nome, Senhor. O Seu nome tem poder para curar, para salvar, para nos libertar, para restaurar a vida, transformar, assim como Você fez também para tantas pessoas que o Senhor curou as suas passagens, toda vez que o Senhor cura uma pessoa no meio do caminho. A prostituta também que estava sendo julgada pelas pessoas, condenada, apontado o erro, né, dela, a falta de todo mundo apontando o erro, mas o Senhor perdoou aquela prostituta. E o Senhor disse que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor. Ela estava com aquele problema, 12 anos, sofria daquele refluxo, Senhor.
fluxo de sangue, perdão. E ela já tinha por causa dos recursos, mas ela não tinha mais recurso nem para investir mais na saúde dela, mas já tinha procurado os meios. Mas tem milagre que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor é especialista em sobrenatural. O impossível para nós, para o Senhor é tudo impossível. Ela tocou na sua veste, Senhor. Se eu tocar na veste, eu serei curada. E assim que ela tocou na sua veste, Senhor, essa mulher, ela foi curada porque saiu o poder do Senhor. E naquele momento, meio daquela multidão, o Senhor me perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: mestre, a multidão te imprime, te aperta. E o Senhor me pergunta: quem tocou? Jesus disse que alguém me tocou diferente. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, saiu virtude do Senhor, o Senhor curou aquela mulher e o sangue cessou, Pai. Desculpa, aquela mulher vai em paz. A tua fé te salvou, filha, glória a Deus. E aquele pai, que foi procurar o Senhor para curar a filha dele, mas no meio do caminho, só o caminho, a verdade e a vida, o Senhor parou ali para atender. No meio daquela multidão, parou porque aquela mulher te tocou, Jesus. E aquele pai esperando, não sabendo o que estava acontecendo com a sua filha. Quando vieram avisar o pai, tinham falado que a filha dele já tinha morrido, Senhor. O Senhor falou para aquele pai também que se ele cresce, verá a glória de Deus, né? E o pai creu, Pai. Oh, aleluia! Para o Senhor Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E para o Senhor, meu Pai, não existe dia, hora, mês, ano, não importa. O Senhor está em qualquer lugar para curar as pessoas, Pai. Eu estou aqui, estou tendo pessoas que estão longe de mim. São suas casas. Estou em outro estado, né? Mas, meu Pai, o Senhor pode estar em todo lugar, né? Assim como o Senhor estava naquele ambiente, no templo ali, que o Senhor curou aquele homem da mão mirrada, né? Mirrada, aquele homem tinha uma mão, problema na mão. A gente fala até que ele tinha um defeito, um problema na mão ali, sequíssima, né? A mão dele. E o Senhor curou aquele homem para mostrar que não poderia fazer milagre na vida, mas o Senhor falou que o Senhor é o dono do sábado. O Senhor é o dono de todas as coisas. Então não tem dia, não tem hora, não tem. Ele, o Senhor faz o milagre a qualquer hora. Senhor, eu peço, meu Pai querido, amado, toca, Senhor, essa pessoa que está precisando, Senhor, de uma resposta, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está precisando que saia uma vaga no médico para ela, que ela está precisando, Pai. Mas também o Senhor pode curar, Senhor. Quando sair essa vaga, ela já está curada pelo poder do teu nome. Eu creio, Senhor. O Senhor é um Deus que nada, tudo pode. É um Deus que abre um mar vermelho. Um Deus que cura 38 anos um paralítico. Um Deus que faz um cego enxergar. Oh, glória. Um Deus que acalma a tempestade. Um Deus que cura uma mulher do fluxo de sangue. Um Deus que expulsa demônios endemoniados do Gadareno. Oh, aleluia! O Senhor Deus que curou uma mulher encurvada. Senhor, o Senhor pode toda, o Deus provedor. Oh, aleluia! Um Deus que manda sinais, maravilhas no Egito para mostrar que o poder, o domínio, quem criou todas as coisas é o Senhor. O Senhor pode curar pulmão, Senhor. O Senhor pode curar câncer. O Senhor pode levantar paralítico, fazer cego enxergar. Pai, o Senhor pode, Senhor, abrir uma porta de emprego para aquela pessoa que está precisando. O Senhor pode também mandar um dinheiro na conta de uma pessoa que está precisando também. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Pode pagar a dívida das pessoas, pode restaurar casamentos, Pai. Oh, aleluia. O Senhor é o Deus que tudo pode. Nada é impossível para aquele que confia na Tua palavra. Quem crê no Senhor verá a glória de Deus sobre nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu apresento de Ti, antes de pegar a Sua palavra aqui, eu apresento de Ti a Adriana Ramos, Pai. Ô Senhor, a Tua filha, ela está precisando, Senhor, meu Pai, sair essa consulta que ela quer fazer o exame dela, Pai. Ô Senhor, mas como é difícil, Pai, pelo SUS hoje marcar uma consulta. É tanta gente, Senhor. E é tanto tempo que ela está esperando, Pai, que ela consiga, Pai, sair essa consulta para que ela possa fazer isso, para acalmar o coração dela, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Peço também, Senhor, agora o seu nome, Senhor, para minha irmã querida,
serva de Deus Altíssimo, Marta, Senhor. Ô Senhor, sua filha está orando, intercedendo toda a igreja inteira, orando pela cura e libertação da Letícia. Ô Senhor, toca a sua serva, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cura essa enfermidade, porque só o Senhor tem poder para curar, Senhor. Mas o Senhor também, pela palavra, a gente entende que o Senhor tem o tempo certo para curar, para libertar, para restaurar nossas vidas. Então, onde Jesus chega, o milagre acontece, onde o Senhor passa, o mal tem que sair, tem que bater em retirada. Louvado seja o Senhor. Eu creio em nome de Jesus que a cura da Letícia, toda enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós louvamos, te agradecemos já, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha. É um Deus que tudo pode, que para Deus nada é impossível aqueles que confiam no Senhor. Oh, Pai, eu agradeço já, Senhor. Eu creio que virás testemunho para a glória do teu nome santo, porque só tu és santo, é poderoso, glorioso, louvado seja o seu nome, Senhor. Eu agradeço, Senhor, e aqueles que vão receber essa palavra, Senhor. Também a sua palavra, ela atinja, vá, Senhor, em todos os cantos, para que almas sejam curadas e libertas pelo poder do teu nome, Senhor. Senhor, transformadas, Senhor, tocadas, vidas, Senhor, liberta, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Eu agradeço, Senhor, louvado seja o seu nome, Senhor. Só tu és santo, Senhor, tu és a honra e toda agora para ti, Senhor. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o seu nome, poderoso Deus eterno, Rei da glória e santo. Louvemos a ti, Rei dos reis. Graças te dou, santo é o Senhor, toda a honra e toda agora, para sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, santo é o Senhor. El Shaddai Adonai, El Shaddai Adonai, El Shaddai Adonai, El Shaddai Adonai. El Shaddai Adonai, El Shaddai Adonai, Adonai. El Shaddai Adonai, 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 Adonai. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Santo, santo, poderoso é. Aleluia, glórias ao Senhor. Gente, como eu falei, estava terminando, já estamos terminando. E esses 21 dias eu peguei no Daniel, como Deus me revelou tanta coisa, né? E eu senti muito essa palavra no meu coração, porque eu vivi muito isso, sabe? E a maior coisa, é tão importante você falar aquilo que, a palavra de Deus, você vive aquilo que fala, né? Você fala da palavra de Deus, mas você vive a palavra, né? Então não tem como você falar da palavra se você não vive, se você não pratica aquilo que você vive, que você fala, né? De Deus. Então Deus, ele faz você passar por experiência mesmo, para você tá falando dele, mas você tá vivendo aquilo que tá falando, né? A palavra de Deus mostra muito isso na gente, né? Porque a gente fala daquilo que a gente vive, né? Então a gente vive a palavra de Deus. Então a gente precisa viver, conhecer, né? E também a própria palavra vai nos ensinando, né? Aqui o texto de Daniel mostra que Daniel vivia para Deus, fazendo a vontade de Deus. E ele viveu aquilo que ele cria, né? O quê? A obediência ao Senhor. Ele não se desesperou, não. Então vamos lá para o texto. Vamos lá. Daniel da cova dos leões. Pareceu bem a Dário a constituir sobre o reino, Daniel 6, tá? Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino os 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino. Sob eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a quais esses sátrapas
desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, a gente sabe que ele escolheu 120 províncias e nomeou 3 homens. Desses homens, ele queria nomear um cargo mais alto, né, que é o Daniel. Porque Daniel era um obediente, vamos falar, um funcionário exemplar, né, competente naquilo que fazia, responsável, honesto, íntegro, uma pessoa que você pode confiar, né? Então Daniel era isso, era um funcionário maravilhoso, e isso só fez o quê? Favorecia ele, e o próprio Deus exaltou Daniel por isso, né? Porque Daniel ele era fiel a Deus. Então tudo quem é fiel àquilo que faz e é fiel a Deus, o Senhor exalta. Amém? E isso também trouxe um problemão para o Daniel, a gente vê no texto. Então mesmo Daniel que se distinguiu desses presidentes, então, viu? Ele era mais, deu para mostrar que ele tinha algo a mais, né? Então, porque em tudo que ele fazia, porque ele havia um espírito de excelente, né? Então Deus é um espírito excelente. Tudo que Daniel fazia dava certo. Ele se destacava, né? Ele tinha experiência naquilo que ele fazia e Deus dava conhecimento, né? Até interessante hoje que o pastor falou que nós temos que romper, então tem que ter conhecimento, né? O Senhor falou sobre isso, né? De estudar, porque o Senhor ele dá essas oportunidades, ele vai abrindo porta para a gente se é, ter conhecimento, mais sabedoria através da palavra, do estudo, louvores. Eu gosto muito de estar estudando, né? E também eu gosto também de estar louvando a Deus, não só estudar a palavra, claro que é muito importante, é fundamental, é um elemento todo dia, né? Mas também o louvor, né? O louvor é uma arma poderosa também, né? Nós temos que louvar, orar também, né? E até o jejum, agora que foi algo muito profundo, a primeira vez que eu fiz um jejum mais profundo, né? E assim, é uma experiência diferente, né? Eu já também não costumava muito fazer, e agora é uma coisa que tá. Mas agora eu vou fazer mais, porque eu senti algo diferente, né? Aconteceu algo diferente também. Então Deus, ele mostra isso, mas também tem muito levante também que aconteceu, né? Então Deus sabe todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Bom, e Deus deu um espírito excelente para Daniel, então o rei pensava, né? Então colocar ele sobre todo o reino. Deu um cargo, eu acho que o rei ia dar um cargo até de governador, né, também, né? Uma pessoa importante. Só que então os presidentes, sabe, procuraram ocasião para acusar Daniel. Não gostaram da decisão do rei, né? Então queriam acusar Daniel, né? A respeito do reino. Então queriam tentar ver se conseguiu tramar alguma coisa com Daniel para derrubar o Daniel do cargo dele e do prestígio do rei. Mas como não acharam nada, né? Não acharam nada contra Daniel, então eles resolveram aqui, eles falam, o texto fala que acharam alguma coisa para acusar. Então procuraram acusar Daniel, né, que não procuramos contra nada contra ele, a lei do Deus dele, do seu Deus. Então ele falou assim, então vamos fazer alguma coisa para a lei do Deus de Daniel. Porque assim nós fazemos alguma coisa para a lei do Deus de Daniel, né? Aí vão achar alguma coisa para acusar Daniel, né? Ou tentar atrapalhar. Aqui a gente pode ver que no texto, gente, às vezes a pessoa fala, uma cuidado que é o próprio inimigo, viu? Porque é para acusar os filhos de Deus, para acusar tentar comprometer o Filho de Deus, né? Naquilo que ele faz em excelência que o próprio Deus dá, amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o inimigo usa a pessoa, usa situações para nos criminar, nos acusar. Então o texto nos revela isso também, tá? Muitas pessoas são usadas para nos acusar, muitas pessoas são usadas para tirar o espírito de excelência que Deus já deu para o seu servo, né? Os escolhos de Deus, né? Porque Deus, ele quando tem um chamado, não é para agradar as pessoas, ele não é para para mostrar ninguém. Deus, ele chama cada um conforme ele quer. Ele chama pequeno, grande. Não existe isso. Não existe. O reino de Deus não tem esse negócio de extinção de pessoa e nem quem é melhor. Nada disso. O Senhor chama e capacita. Quem dá sabedoria para o homem é o próprio Deus. Tá? Você já falou que ele deu um espírito de excelência, dá um espírito de sabedoria para nós também. O protestante fala, para Deus. Então aí eles tentaram. Então os presidentes se reuniram lá, né, junto do rei, e disseram ao rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, profetas, sábios, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme ter dito que todo homem que por espaço de 30 dias fazer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Então, eles fizeram isso, um decreto que 30 dias não podia ninguém adorar o seu Deus. Eles mesmos podiam adorar o Deus deles, você viu, ó? O Deus deles pagão. E eles não, e poderia, Daniel, porque ele sabia que o Daniel era ele orava, né? Já sabiam que ele era um homem fiel ao Deus dele, né? Nosso Deus. Ele servia ao nosso Deus. Então ele fez isso, porque aí ele não poderia, senão só teria que falar com o rei, como se o rei fosse um Deus, né? Então isso também encheu a bola do rei, né? O rei, ele é vaidoso, né?
Então, após agora o rei cessou, aí foram falar com o rei associou na escritura o interdito, né? Que não pode ser mudada, que a lei dos persas não pode ser revogada, né? Que não pode revogar a lei, né? Porque por causa do rei Dário assinou o decreto, a escritura de interdito. Daniel, pois, quando soube, Daniel soube que já soube da trama, né? Porque o próprio Espírito sopra, né? Soube da trama, né? E ele não fez o que, Daniel? Já estava assinada. Ele entrou na sua casa, continuamente, como ele fazia, em cima, na parte de cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho, como ele fazia, continuamente orava e dava graças a Deus. E agradecia a Deus. Coisa linda, né? A pessoa diante de uma situação difícil, o texto mostra que numa situação que já foi feito um decreto de morte, ele não pensou na situação dele, ele falou, vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço, orar para o Senhor, adorar o Senhor, porque às vezes tem notícias, né, situações da nossa vida, quando vem um decreto de morte, agora não vai mais não, agora parou, não, continua adorando. Eu, por exemplo, eu oro Deus em casa, Deus na igreja. Eu não só adoro Deus na igreja, não, eu adoro Deus na minha casa. Se eu vou na rua, eu vou cantando louvor, né? Eu acho que ele tem que adorar a Deus já dando graças de manhã quando eu acordo, né? Então, não importa a situação da vida da gente, adore o Senhor. Aquela música, adore o Senhor. Adore o Senhor. Então, ele adorou o Senhor, dando graças ao Senhor, quer dizer, agradecendo, adorando a Deus, né? Porque, ô Senhor, eu tô aqui numa situação difícil, mas eu te dou graças, obrigado, Deus, né? Porque não é a situação, ela vai ter. Todo mundo vai passar por situação difícil. Mas o importante é que Deus, ele tem que ser o continuar sendo o mesmo na sua vida. Situações, afronta, perseguição, doença, problema de morte, doença de família, doença de tudo, vai vir. O importante é que você tem que saber que Deus, ele continua sendo o mesmo. Problema vai vir, situação vai vir, porque o mundo, Deus falou que tenha bom ano, não tereis aflição. Então sabe que nós vamos ter aflição, né? Ninguém vai escapar disso. Então sabe que vai ter. Só que o que acontece, a diferença faz é quando você tá numa situação difícil, tá no decreto de morte, tá acontecendo muita coisa na sua vida, até acusação, você permaneça sendo você mesmo, vai adorar, vai orar, vai, não importa. Agora, o Daniel, ele fez isso, ele não ligou não, ele falou, eu vou lá orar com meu Deus, mesma coisa, ele não ligou. E aí o que aconteceu? No texto fala que os homens foram juntos, viram lá ele achado, foram investigar, ficaram vigiando. Após que eles ficaram vigiando 3 vezes no dia, porque ele estava 3 vezes no dia ele orava, né? Foram vigiar e ele foi lá, e aí eles foram lá falar pro Deus, pro rei, né? Eles foram lá e falaram, ó rei, apresentaram ao rei a respeito do interdito real, né? Disseram, não nasce um interdito por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei, né, o rei, e disse, essa palavra é certa. O rei falou, claro, sim, eu fiz isso, eu lembro, fiz o interdito, né, segundo a lei dos medos e persas, que não pode revogar. Então responderam, disseram ao rei, tá vendo aqueles lá de Judá lá, tá vendo aquela pessoa lá, rei? Ela não te respeita, ela passa por cima de você, ela quer fazer o que ela quer, né? Então é isso que ele falou pro Daniel, pro rei. Aí o rei ficou assim, né, sem saber o que fazer. Ele ora 3 vezes o dia, ele faz a sua oração. Tendo ouvido essas coisas, ele ficou muito penalizado, porque ele determinou consigo mesmo livrar Daniel. Então ele viu que ele caiu numa armadilha, né? Claro que ele ficou muito vaidoso, saber que ele poderia ter o poder, todo mundo vir pedir para ele as coisas, mas ele não imaginava que a trama que eles tinham feito era para Daniel. O que aconteceu? Ele caiu a ficha dele. Só que, não vou falar dos português claro aqui, né? Aí Daniel tentou levar Daniel até o pôr do sol, mas ele não conseguiu para salvar, porque na verdade ele não ia conseguir mesmo, porque Deus, quando põe uma prova numa situação difícil para nós, é para que a glória de Deus tem que estar na nossa, a glória de Deus vai descer na nossa vida. Você vai mostrar que ele é Deus na sua vida, né? Nós glorificar o nome do Senhor. Então tem situações da sua vida, na minha vida, que é o Senhor que vai glorificar, nós vamos glorificar o nome do Senhor, que o Senhor vai vir em nós para nos ajudar, amém? Então não tem coisa que não é o homem, é Deus que permite. No caso de Jó, foi o Senhor que colocou a prova de Jó para que depois Jó adorou a Deus. Você vê que lá no comecinho, bendito aquele, ele fala que bendito aquele que vem no, não, bendito, perdão, Deus me deu, Deus não, bendito seja o nome do Senhor. Então Deus, ele Jó falou. Então ele adorou a Deus. Então Jó, ele estava naquela queixa, naquela situação, né? Ele fez aquela reflexão da alma. A alma quando está frita, nós fica assim questionando, isso faz parte do humano, né?
Mas ele não se levantou contra Deus, ao contrário, ele teve uma reflexão. Quando nós estamos em aflições, né, a gente fica um pouco assim, né? Mas isso significa que ele acusou Deus, não, né? Deus fala que Jó é meu servo amado, olha só, amado Senhor, olha Deus, que não negou o nome de Jesus, não negou a Cristo. Então, na situação da nossa vida, que muitas vezes nós não podemos negar Jesus. Negar Jesus diante de uma situação, é recuar, desistir, paralisar. Não podemos, temos que enfrentar os nossos medos de frente, porque se tem alguém que está nos guerreando por nós, pelejando por nós, é o Senhor, né? Então ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele fala que aqui atrás do Salmo 41, saber que eu sou Deus, eu sou exaltado na terra e eu sou exaltado nas nações. Isso é Deus que falou que ele é exaltado. Então aquieta, não tenha medo de nada não, quieta seu coração, fica calma, tranquila, que Deus já está providenciando, a vitória já vem, em nome de Jesus, louvado seja, amém? E aqui fala que aí o Deus tentou livrar Daniel, não conseguiu, então o rei teve que lançar Daniel na cova, né? E disse o Deus Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Daniel, pede pro seu Deus, ele fala, como se ele tivesse, o Deus que você vai te livrar. Ele não falou negativo, ele falou assim, Deus, pede pro seu Deus que ele vai te livrar. Você não confia em Deus? Você confia em Deus? Essa é a pergunta. Você confia em Deus, que Deus tem poder para te curar, resolver o seu problema, a situação que está passando em qualquer área? Então você fica tranquilo. Ele já está providenciando, a sua vitória já é garantida, que Deus já decretou a vitória. Em nome de Jesus, seja em nome do Senhor. Então não tem que temer nada. Glória a Deus, aleluia. Então não tem que temer. Se você serve Deus, se confia em Deus, então se você crê, pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Aleluia. Ele já garantiu a vitória. Aleluia. Então pode ficar tranquilo. Então o rei dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum. Ele não conseguiu dormir, o rei. Ele jejuou. Ele não quis comer, não quis ouvir música. Fugiu o sono. Só que pela manhã, ao romper do dia, fala que pela manhã, quer dizer, amanheceu, ao romper, nem amanheceu o dia, né? Ele levantou e foi correndo à pressa com os leões. Chegou lá, ele chamou Daniel com voz triste: Daniel, Daniel, Deus, o Deus vivo, dai-se o caso que o teu Deus, a quem tu também serves, tenha por levar dos leões. Gente, se você visse essa parte, eu fico maravilhada. Se imagina uma pessoa jogada numa cova de leões. Não, vamos, o texto mostra a parte sobrenatural do texto, que eu fico assim, meu Deus. Se você notar, se uma pessoa joga uma pessoa numa situação difícil, que é de morte aqui, né, no caso, só sobrevive só se for a pessoa tiver muita fé em Deus, né? Se for o Deus que vem para dar livramento, né? O rei fala de uma maneira que você vê que ele chama Daniel um pouco triste, mas ele pergunta, ó, Daniel, Daniel, né? Sou Deus que você serve por ter levado da cova dos leões? Quantas pessoas às vezes vêm perguntar para você, você tá com um problema seríssimo, você fala, eu tô bem, é isso que Deus quer. Isso que e o rei perguntou, e Daniel respondeu, ó, vive o rei para sempre, né? A pessoa não pergunta por mal, não. Aqui no caso do texto, daí o que eu tocou assim, que às vezes a pessoa vai te perguntar, e como é a situação daquele problema lá? Não, eu tô bem, dá tudo bem, graças a Deus, porque a gente já sabe que já colocou na mão de Deus, já resolveu. Então, acho que quando fala, eu tô bem, graças a Deus, você sabe que você tá confiando em Deus, né? Você não tá se desesperando, né? Então, o Daniel, o Deus perguntou para ele, o rei, ele falou assim, ó, vive o rei para sempre. O meu Deus, ele, Daniel falou, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que nenhum fizesse dano. Aí Daniel falou, ó, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu confio, o Deus que não me desampara, o Deus que eu sei que ele vem me socorrer, ele fechou a boca dos leões, agora Deus, louvado seja, né? É isso que Deus está falando. Se você confia em Deus, se você sabe que Deus vai te socorrer, você não tem que ficar com medo, não, dos leões da vida, não. Você não tem que ficar com medo de cova nenhuma, não. Nem de decreto de morte, tem gente que tem medo que nem sentença da justiça que está fechado. Se Deus já decretou a vitória, porque Deus é o juiz, acima de todos os juízes, né? Ele é o juiz, né? Então, o juiz aqui da terra é o juiz, mas o verdadeiro juiz é o que está lá no céu. É o nosso Deus poderoso, né? Ele pode todas as coisas, né? Então, a vitória já ganha. Se você crer somente, já está garantida a vitória. Se você crer em nome de Jesus, então, o seu processo que você está buscando na justiça aí, já decretou a vitória. Você tem que crer em Deus. Não é em mim, é em Deus. Porque para Deus nada é impossível. Aqueles que creem em Deus, aqui por isso que Deus fala, virá a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, creia somente. Só creia somente. Amém? Que Daniel fez, ele creu somente.
Ele não se desesperou, ele podia fugir, não podia? Ele podia ficar com medo, não podia? Mas no texto não mostra que ele estava com medo. Ele aceitou aquele decreto e confiou em Deus. É isso que Deus quer, descansa, né? Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que tô tocando agora, já tenho a tua vitória. Você só precisa descansar e confiar em mim. Aleluia, viu? É só isso que você precisa. Ora Deus, louvado seja o Senhor também, ó rei, cometi delito, né? Então ele falou assim, você, rei, eu também não cometi delito assim alguma coisa pro Senhor, não, né? Porque eu não parei de... É como se Daniel falasse assim pro rei, eu não parei de orar pro meu Deus porque eu sirvo o Senhor. Eu vou continuar amando meu Deus, servindo meu Deus, né? Por isso que ele fala, eu não cometi delito nenhum com o Senhor, não, né? Porque o rei sabia que ele era fiel a Deus, né? Então ele não cometeu nada. Mas é interessante essa parte também, né? Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova, julgou aqueles que mandaram Daniel para covas, né? Você viu, quem planta colhe, né? Na verdade, plantou mal, eles colheram também, né? Então, aí onde o rei foram trazidos aqueles homens, né? Foram jogados na cova dos leões. Depois o rei ele escreveu para as nações, todas as nações, línguas. Olha só que lindo. Toda a terra, paz, você se multiplicar em toda a terra e faça um decreto pela qual todo o domínio, todo o reino dos homens tremo e temo Deus, Deus Daniel, agora Deus, né? Temos mesmo. Todos nós temos que tremer diante do nosso Deus, porque Ele é poderoso. Glória a Deus, louvado seja. É porque Ele é um Deus vivo, que permanece para sempre. Glória a Deus, o seu reino não terá fim, louvado seja, nem destruído. O domínio não terá fim. Ele jamais, né? Glória a Deus, Ele vive e reina, o Senhor, glória a Deus, louvado seja. E ele livra, salva, faz sinais e maravilhas, como ele fez no Egito, no céu, na terra, no glória, em tudo, né, toda parte. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então ele levou Daniel, ele livra você, ele vai eu de qualquer situações. E não importa o problema, não importa o gigante, não importa as situações que você esteja vivendo, o nosso Senhor ele vem no nosso socorro. Porque ele fala que ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, que é o Salmo 46. Então você tem que confiar e descansar no Senhor, saber que o nosso Deus, que tudo pode, que tudo manda, que tudo fez, ele não perdeu o controle da tua nem da minha vida. Ele está no controle de tudo. Nós temos que confiar e descansar no Senhor, porque ele vai vir no nosso socorro, né? Esse Deus é tremendo, ele é maravilhoso, ele faz maravilha no céu, na terra e tudo que há. Ele ainda deixa bem claro no Salmo 43, ele é exaltado na terra, ele é exaltado nas nações. Ele é exaltado, né? Eu sou exaltado na terra, eu sou exaltado nas nações, eu sou exaltado no céu, na terra, em tudo que é de parte. Deus é exaltado, glorificado o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda oração. Receba a palavra de Deus, confia na palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é certeira, ela vem para nos libertar de tudo aquilo que nos prende, todo medo, toda trauma, tudo aquilo que está impedindo de nós romper, que nem o pastor falou ontem. Nós não rompemos muitas vezes porque nós temos medo, não crê, não vamos ser ouvinte, mas ouvir e ficar com essa palavra, ela entre no nosso coração, porque a palavra de Deus é alimento. Se você crê, se você recebeu, amanhã se eu estiver passando uma situação difícil hoje, você já vai profetizar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Essa situação eu vou passar. A minha vitória vai chegar em nome de Jesus. Começa a profetizar na tua vida. Você vai ver, Deus vai fazer milagres, maravilha na sua vida para mostrar que Ele é Deus, que no Deus Daniel no texto fala, para as pessoas verem que o Senhor está contigo. O nosso Deus não abandona os seus filhos, jamais abandonou nós. Ele continua sendo o mesmo Deus, Deus que abriu o mar vermelho no passado, ele é o mesmo Deus hoje, ele não mudou, ele não divide a glória dele com ninguém, ele continua sendo o mesmo, ele permanece para sempre, ele vive, ele reina. Oh glória, aleluia. Então é só confiar no Senhor, descansar o teu coração, com a música vai, descansa. Quem te prometeu a vitória, ele garante, já está garantida pelo Senhor. Só que Deus, ele quer nós, que ele gosta que nós confie nele, né? Descansa teu coração, sabe que o Deus que nós servimos, que nós cremos, o Criador de todas as coisas, Jesus, luz do mundo, caminho, verdade e vida, Ele quer que você descanse o coração e confie nele, crê somente. Você vai ver, Deus vai fazer milagre na sua vida e as pessoas vão olhar assim, como que aquela pessoa venceu? Você vai falar, foi Deus que fez eu vencer, porque com Deus, glória a Deus, eu sou mais que vencedora, glória a Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, uma semana abençoada. Receba a palavra de Deus, mas receba mesmo. Não é a pregadora, não. Receba o Senhor que está falando com vocês. Recebam. Confia na palavra do Senhor. Essa semana passada, Deus fez um milagre na minha família. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala assim, eu estava na rua, o Senhor falou assim, clama a mim, eu te responderei. O Espírito Santo falou comigo na rua, e Deus respondeu a nossa oração. E o milagre aconteceu em nome de Jesus. Glórias ao seu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então confia na palavra do Senhor, confia. A palavra do Senhor é viva, ela vai movimentar a tua vida e vai fazer você vencer se você crer, amém? Deus abençoe, uma semana abençoada, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus!